Bom, gente, então agora a gente vai dar início à nossa terceira e última aula da parte teórica, né? A partir da próxima aula, a gente vai começar o nosso mini curso de matemática financeira, que a gente vai ver a matemática financeira de uma forma diferente, né? A gente vai ver a matemática financeira aliada aos princípios da educação matemática crítica, que é o tema do meu projeto de pesquisa, né? Do mestrado. Então, para quem nunca ouviu falar nesse tema, educação matemática crítica, a educação matemática crítica é um método de ensino que foi idealizado ali pela década de 1980 e tem como um dos seus principais precursores, um dos seus principais pilares, esse rapaz aqui, o dinamarquês Ole Skovsmose, esse rapaz aqui de nome difícil, né? O professor dinamarquês Ole Skovsmose, que ele defendia uma evolução quanto a esse processo de ensino e aprendizagem, sobretudo na matemática, né? Então, nós podemos dizer que a educação matemática crítica é um método de ensino que ele vai além dos chamados métodos tradicionais de ensino que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Aquele método tradicional que tem um foco total e exclusivo no professor, onde o aluno ele é passivo nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, há nessa sala de aula uma linguagem verticalizada de professor para aluno, né? Então, é que nem Paulo Freire usou muito bem aquela analogia, né, da educação bancária, né, onde a missão do aluno é só observar e absorver conteúdo. E a missão do professor é fazer depósitos, por isso a analogia na educação bancária, fazer depósitos de informação, hoje em dia seria Pix, né? Então, fazer depósitos de informação na cabeça dos alunos, fazer depósitos de conteúdo de informação, e no final ele aplicaria uma prova, né? Aplica uma prova, e o resultado dessa prova, segundo a analogia da educação bancária, é o extrato bancário, né? Então, no método tradicional de ensino, a gente vê que a forma de avaliação, ela é meramente quantitativa. Não é qualitativa, é quantitativa, ou seja, o aluno, ele vale aquela nota que ele tira nesse trabalho, né? Então, a educação matemática crítica, ela prevê uma evolução nessa abordagem. Na verdade, a gente diz que a educação matemática... Agora eu vou filosofar, agora chegou a minha vez de filosofar. A gente diz que a educação matemática crítica, ela tem uma abordagem similar a essas duas abordagens aqui. Uma abordagem cognitivista, que segundo Piaget, olha aí, Piaget era um filósofo igual a mim, segundo Piaget falava numa construção de um conhecimento, né? Que para se ter uma construção de um conhecimento era necessário uma interacionalidade, olha como eu estou falando bonito hoje, uma interação entre o sujeito, o objeto e o meio. Então, a educação matemática crítica também parte desse princípio. Ela diz que para ter essa construção de um conhecimento, é necessário também essa interacionalidade, essa interação entre os resultados matemáticos obtidos e o que eles nos representam em um mundo real, né? Então, além dessa abordagem cognitivista, nós temos também que a educação matemática crítica, ela se assemelha aqui com a abordagem histórico-crítica, né? Que é aquela questão que o contexto social do aluno importa, né? Que é a questão da equidade. Porque equidade é mais do que igualdade, né? Igualdade é quando você trata todo mundo, todo aluno da mesma forma, né? Aquela educação, aquele ensino uniforme, que você ensina a mesma coisa para todo mundo, né? Sendo que a equidade, ele detecta que cada aluno ali, ele tem um contexto social diferente, né? Então, a educação matemática crítica, ela também tem essa questão da equidade, né? Que é a abordagem histórico-crítica. Então, para finalizar essa primeira parte aqui, nós temos a diferença entre ideologia da certeza e a educação matemática crítica, né? Que a ideologia da certeza, ela vai encarar a matemática como soberana, como algo infalível, né? Os seus resultados, eles são tidos como inquestionáveis. E por quê? Eles são inquestionáveis porque, segundo a ideologia da certeza, esses resultados eles são oriundos de uma fórmula dita perfeita, né? Então, a matemática ela é, de fato, aqui, segundo a ideologia da certeza, uma ciência exata. Fato que não acontece na educação matemática crítica, né?
Porque a educação matemática crítica ela vai questionar a matemática, ou seja, os seus resultados eles vão abrir precedentes para novas perguntas, novas indagações e uma análise crítica em cima desse resultado, né? Então, por que eu escolhi esse conteúdo aqui de matemática financeira para se aliar aos princípios da educação matemática crítica? Bem, primeiramente porque a matemática financeira ela está presente nas nossas vidas basicamente a todo instante, né? Seja uma promoção de uma venda, seja uma inflação, deflação, nós liso ir lá do banco pegar dinheiro emprestado. Então, a matemática financeira ela está presente a todo instante nas nossas vidas, né? E fora isso, existe um poder por trás, em especial, da fórmula dos juros compostos, que a gente vai ver depois. Há um poder tão grande por trás dessa fórmula dos juros compostos, que ela é capaz até de contribuir com a dicotomia das classes sociais. Aí você me pergunta, de que maneira essa fórmula tem esse poder tão grande? Bem, saiu uma notícia recentemente, há uns anos atrás, aí no site do G1, afirmando que os 5 brasileiros mais ricos, esses 5 brasileirinhos aqui mais ricos, eles concentram o capital financeiro equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, apenas 5 bonitinhos aqui, esses 5 bonitos aqui, 5 bilionários. Eles concentram o capital equivalente a mais de a metade do país, basicamente, né? A metade da população do país. E quando você vai analisar qual é uma das suas principais fontes de renda desses bonitos aqui, são fundos de investimento, ou seja, mercado financeiro, rentabilidade. Então, quem é que está por trás ajudando esses bonitos? A fórmula dos juros compostos. Então, a fórmula dos juros compostos é aquela fórmula que vocês aprenderam lá no segundo ano. Ela é capaz de fazer com que esses 5 bonitos aqui cada vez fiquem mais bonitos, cada vez fiquem mais ricos, né? E em contrapartida a essa notícia, saiu uma notícia também ali no site do Serasa, afirmando que cerca de 70 milhões de brasileiros estão no mapa da inadimplência, ou seja, cerca de 70 milhões de brasileiros estão endividados, com nome sujo, com problemas para viver, né? E quando você vai analisar qual a principal causa para que isso esteja acontecendo, é justamente a alta dos juros compostos. Aquela mesma fórmula, essa mesma fórmula, esse modelo matemático que é capaz de fazer com que 5 brasileiros continuem cada vez mais ricos, é a mesma fórmula, a mesma que é capaz de fazer com que cerca de 70 milhões de brasileiros continuem cada vez mais prejudicados, cada vez mais endividados, com nome sujo. Então, pessoal, a gente chega à conclusão que, pelo menos na parte da matemática financeira, a matemática ela não é neutra. Ela não é neutra, pelo contrário, ela age diretamente na sociedade e de formas opostas. Aqui para nós, um segredo, a matemática, ela basicamente ela vai ajudar a galera que tem um dinheirinho, né? Para quem tem dinheiro, parceria, a matemática, pum, alavanca. Para quem está lá embaixo, que nem nós, a matemática entra para lascar nós mais ainda. Foi só o gesto, para nós. Enfim, porém, existe vários conteúdos na matemática que não cabe criticidade, não cabe reflexividade, né? Que é o que a gente chama de matemática pura, né? Que é aqueles assuntos lá de geometria plana, analítica, geometria espacial, por exemplo, as progressões aritméticas, progressões geométricas, são conteúdos da matemática, que a gente chama de matemática pura, que não cabe criticidade, não cabe reflexividade, porém, há uma particularidade muito interessante por trás das suas fórmulas em relação às fórmulas dos juros compostos, em especial a fórmula dos juros compostos, né? Sobretudo as fórmulas da matemática financeira. Por quê? Porque na matemática pura, antes de se chegar à elaboração de uma fórmula, antes há uma descoberta matemática antes. Como assim? Como assim? Como assim? Por exemplo, geometria plana, por exemplo. Reza a lenda que Pitágoras estava lá, Pitágoras dava valor ao Egito lá, Pitágoras dando rolê lá no Egito e tal, e ele era fascinado pelos triângulos retângulos e tal. E ele analisando nas pirâmides o desenho dos triângulos retângulos, ele percebeu na prática mesmo, que ele olhando lá, se por exemplo, a altura de uma pirâmide lá fosse 4 metros, e essa parte aqui, que é o cateto adjacente, fosse 3 metros,
O lado maior, que era a hipotenusa, seriam 5 metros. E essa proporcionalidade era verdadeira. Por exemplo, se fosse o dobro, se a altura no lugar de 4 metros fosse 8 metros, e o seu cateto adjacente no lugar de 3 metros fosse 6 metros, o seu lado maior, que é a hipotenusa, também seria o dobro, ou seja, se no lugar de 5 metros, seria 10 metros. Então, fazendo essas análises em cima de um triângulo retângulo, foi que se chegou à conclusão do seu famoso teorema de Pitágoras, onde diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o que eu quero dizer? Que nessa matemática pura, antes de se chegar à sua elaboração do seu teorema de Pitágoras, antes houve uma descoberta matemática. Mesma coisa aconteceu com a questão das progressões. Reza a lenda também que estava lá uma professora, tem a turma dando trabalho lá na sala de aula, uma professora chegou e disse, de castigo agora, vocês vão somar de 1 até 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até 100. Né? A professora sabia fazer aquele dia todinho de castigo, esses meninos. Mas quem é que estava nessa sala de aula? O alemão gênio Friedrich Gauss. E o que é que Gauss percebeu? Gauss percebeu que se ele somasse os extremos, ou seja, 1 mais 100 dava 101, 2 mais 99 dava 101, 3 mais 98 dava 101, de forma que, de modo que ele formaria 50 pares, cuja soma dava 101. Então ele só fez multiplicar 50 vezes 101 e chegou no resultado. E os moleques lá, tudo 1 mais 2 mais 3 mais... Os moleques se lascando todinho, e ele só na inteligência. Então, ele criou a fórmula da soma de uma PA. Aí, se você analisar a fórmula da soma de uma PA, vai estar lá, A1 mais AN, ou seja, o primeiro termo mais o último, vezes N dividido por 2, ou seja, vezes a quantidade de termos dividido por 2, divididos em pares. Então, antes de se chegar à elaboração da fórmula da soma de uma PA, existiu uma descoberta matemática antes de Friedrich Gauss. E onde é que eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer é que essa poderosa fórmula dos juros compostos, que eu acabei de falar, que é capaz até de contribuir com a dicotomia das classes sociais, não existe nenhuma descoberta matemática antes que se chegue à elaboração dessa poderosa fórmula dos juros compostos. Não existe. Muito pelo contrário, quem controla basicamente essa fórmula é o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é um órgão lá do Banco Central, são as instituições financeiras, que são os bancos. E por que é essa galera que controla essa fórmula? Porque essa fórmula ela é em função da taxa de juros. E quem é que controla essa taxa de juros? É o Copom, são os bancos, né? Então, se a taxa de juros estiver alta, essa fórmula aí vai lascar a Roma. Se estiver baixo, então é essa galera que controla essa fórmula, entendeu? Então, por isso que a matemática financeira, ela tem uma peculiaridade por trás dela, que é diferente das chamadas matemática pura, né? Então, é por isso que eu escolhi esse belíssimo conteúdo para a gente analisar seguindo os princípios da educação matemática crítica. Então, a partir da próxima aula, da aula 4 até a aula 10, a gente vai ver matemática financeira de um modo diferente, sem ser aquele método tradicional, decora fórmula, repete, decora. Não, só vai ter uma fórmula, inclusive, para vocês verem. Então, te espero a partir da próxima aula. A gente teorizou, falou sobre a história da educação, falou sobre a história do ensino médio integrado, falou sobre a educação matemática crítica. Agora chegou a hora da gente cair para dentro da matemática financeira e eu te espero na próxima aula. É isso aí.